Olá, sou Ivan Lima, estou na Casa Lead e no episódio de hoje converso com Marcelo Arruda, CEO e fundador da Diversidade.io. Este é o canal Equidade. É com imensa satisfação e muita honra que eu converso com o Marcelo Arruda, CEO e fundador do Diversidade.io. Nesse sentido, nós aqui do Lead Equidade Racial, nós temos uma meta dentro da nossa missão e dos nossos objetivos, que é fortalecer o desenvolvimento socioeconômico de empreendedores negros e negras, né, no mercado do trabalho brasileiro, principalmente na cadeia de valor dessas empresas, né? E o Lead tem 1.800 grandes empresas associadas. Eu gostaria de saber como que a Diversidade.io, o Lead, pode trabalhar a equidade racial nessas cadeias de valor dessas empresas brasileiras. Bom, Ivan, primeiro, muito obrigado por me receber, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com você, sempre um prazer estar aqui com o Lead. Quando nós olhamos a cadeia de valor e nós olhamos o número de afroempreendedores que nós temos no Brasil, são 15 milhões de empresas que impactam 60 milhões de pessoas. Ou seja, uma população de grandes países da Europa, como França, Inglaterra, que nós temos aqui no Brasil, que são ligadas ao afroempreendedorismo. E essa massa é um grande contingente de empresas e de pessoas por trás dessas empresas que querem consumir mais, que querem ter oportunidades de experimentar novos produtos e serviços. Ou seja, quando essa grande e importante parcela do empresariado brasileiro que está aqui no Lead conseguir entender o quanto isso vai trazer de impacto econômico, financeiro para eles, a gente vai enxergar uma revolução dentro do Brasil, porque nós temos uma demanda reprimida de consumo de serviços, porque o afroempreendedor ele ganha metade do que o empreendedor não negro, mas ainda assim ele tem a oportunidade de prestar serviços excelentes. Dentro da nossa iniciativa, a Diversidade.io, a nossa startup, nós temos um ticket médio de R$40 mil. Quando o Sebrae fala que o ticket médio do empreendedor negro são de R$2 mil. Ou seja, com alguns empreendedores apenas, a gente conseguiu produzir mais de 2,3 milhões no último ano de negócios. E eles não pagam nada para estar na nossa plataforma, os afroempreendedores, e temos parceiros de grande porte que estão também no Lead, mas são apenas alguns. Ou seja, eu vejo um ambiente muito positivo para que os próximos entrantes do Lead possam fazer florescer ainda mais a economia brasileira como um todo. É importante ouvir você falar isso porque a nossa população negra brasileira já movimenta 2 trilhões de reais na economia, né? Então, é fundamental que essas empresas possam olhar do ponto de vista de rentabilidade. Nós não estamos falando em assistência social, nós estamos falando realmente de lucratividade, rentabilidade e de um mercado, né, que realmente, se a população brasileira fosse um país em quantidade de pessoas, já seria o 11º país do mundo, né? Exatamente. E tem outros dados super interessantes. Por exemplo, 40% da população negra hoje sobrevive através do empreendedorismo. Ou seja, a gente tem uma demanda para essa população que é extremamente ainda alijada dos grandes tickets, alijada dos grandes centros, de poder, né, junto com uma oportunidade, iniciativas dessa como Lead e Equidade, consumir mais, vender mais, e nós estamos falando de estratégia de crescimento. Eu acho que você foi muito feliz que nós não estamos falando de filantropia nem de assistencialismo, nós estamos falando de oportunidade de negócios. Empresas inclusivas têm um resultado melhor em 34%. Ou seja, basta apenas que a gente olhe, né, essas oportunidades, vejam esses afroempreendedores. Hoje nós temos na nossa startup o maior banco do mundo de afroempreendedores, temos 209 mil empresas no Brasil, que estão em todos os estados, em todas as áreas, e estão prontas para fazer negócio com grandes grupos. Não, e a gente não pode perder a oportunidade de trabalhar essa cadeia de suprimento dessas empresas, de realmente entender, né, Marcelo? Acho que a sua experiência, você conseguiu entender quais são esses requisitos necessários para que os fornecedores possam, de fato, participar, né, dessa base de fornecedores, dessas grandes empresas, e entender para que realmente os nossos empreendedores sejam qualificados, estejam dentro dessa base de fornecimento mesmo dessas empresas. Fala um pouco sobre isso.
nós temos um cenário que os dois lados, tanto o afroempreendedor quanto a empresa inclusiva, né, a maneira que eu chamo as empresas que têm esse olhar da equidade, eles precisam de um letramento. Né? Uma empresa inclusiva que quer ter afroempreendedores, ela não pode continuar pedindo para um afroempreendedor um prazo de 90 dias, 120 dias. Porque normalmente o ticket desse afroempreendedor é muito abaixo da média das compras que ela faz. Então não vai alterar o fluxo de caixa dela, mas isso inviabiliza para que esse afroempreendedor consiga, né, prosseguir fazendo negócios, porque ele compromete todo o dinheiro dele se ele pegar uma empresa dessa. Se essa empresa atrasar, ele pode até quebrar. Né? E às vezes acontece um problema, né, numa área econômica. Eu vou dar um exemplo para você também, que é um outro muro. O número de e-mails em inglês, né, essas multinacionais, grandes empresas, normalmente têm operação financeira fora do Brasil. Aí você pega um afroempreendedor que ainda não conhece a língua inglesa e ele vê aquele e-mail em inglês, ele vê 120 perguntas, como eu tive que responder, só da segurança da informação em inglês, que vira um muro. Ou seja, a partir do momento que a gente faz um letramento para a empresa e fala, olha, isso daqui é necessário para um ticket de 50 mil, de 100 mil? Não. Então, acho que a gente pode, né, partir com um pacote de cadastro diferente do pacote de cadastro de uma empresa que vai te vender 100 milhões, 200 milhões no ano. E isso facilita, abre portas, gera oportunidades e o principal, gera exemplos, Ivan, porque uma empresa negra que entra faz com que outros afroempreendedores olhem e falem, poxa, eu também posso estar junto, eu também posso fornecer, e ele sai daquela área onde ele acha que só vai vender para pequenos, só vai fazer pequenos negócios, e ele começa a se preparar para fazer negócios grandes, com grandes empresas em outros estados e até mesmo fora do Brasil. Palavra puxa palavra, uma ideia traz outra, e assim se faz um livro, um governo, uma revolução, disse o célebre escritor Machado de Assis. Essa revolução é que você está fazendo, Marcelo, nessa base, nessa cadeia de valor, de empresas assim que a gente nunca imaginava que a gente ia conseguir trilhar. Então você está de parabéns, e iniciativas como a que você está fazendo, com esse pioneirismo, nós precisamos dar força. E pode contar aqui com o Lead Equidade Racial, que a gente vai procurar impactar mais e mais organizações para que possa se transformar nessa organização inclusiva, porque, sem dúvida nenhuma, é como a gente fala quando a gente diz sobre diversidade e inclusão, não é apenas colocar diversidade nas empresas, mas realmente permitir que o ambiente seja inclusivo. E na questão da base de fornecedores, nós já somos a maioria dos empreendedores no Brasil. O que a gente precisa, de fato, é oportunidades para que as empresas, o setor de aquisição, compras, possa ter esse entendimento, esse letramento, mas, sem dúvida nenhuma, a alta direção, os CEOs, têm que estar comprometidos, né? Ivan, eu acho que o que você falou faz total sentido. Nós temos 3 grandes lugares. Normalmente a gente ouve muito falar apenas no lugar de fala, que é o nosso, de sentir na pele as dores, as restrições e os muros. Mas a gente também tem o lugar de escuta e o lugar de ação. E o lugar de escuta e o lugar de ação não são de pessoas negras, são de pessoas antirracistas, independente da cor da pele, independente da sua raça. E esse lugar de escuta e de ação é de quem tem o potencial, é de quem tem o dinheiro, é de quem tem o poder de nos incluir e de nos ajudar a florescer conforme a nossa competência. Não fazendo favor, mas apenas tirando os muros que existem hoje. Então, tenho certeza que esse trabalho que você está fazendo brilhantemente aqui no LEAD vai gerar esse lugar de escuta para essas 1.800 empresas e principalmente o lugar de ação. Acho que é muito bacana nós falarmos, mas eu tenho certeza que com a tua atuação, com o Grupo Dória, com todo o LEAD junto, a gente vai transformar e vamos para a ação. Fazer negócios, gerar prosperidade e compartilhar a prosperidade. É isso que eu espero. Essa é a nossa missão, e eu vejo que gostaria que você desse exemplos aqui, com a sua experiência, dessas empresas, né, inclusivas, que como que foi na prática, como que mudou essa chave, como que abriu essa porta e qual tem sido a postura, principalmente, da alta direção dessas empresas inclusivas. Eu acho que um grande exemplo, eu queria citar 2 grandes exemplos aqui. O primeiro foi a Ambev. Quando a Ambev me procurou, a gente estava em plena pandemia e nós fizemos rodadas de negócios online,
onde ela falava, Marcelo, preciso de pessoas em Pernambuco para fazer essa atividade, preciso de pessoas no Rio, em Minas, em todo o Brasil. Nós organizávamos isso através da inteligência artificial, buscávamos esses profissionais para poder atender. Hoje eu tenho assim, o prazer de ter o contato com o Jean Gereissati, o CEO da Ambev, que é uma pessoa extremamente acessível, né? A Lisa Lieberbaum, que é a diretora da área de diversidade e equidade dentro da Ambev, que está sempre ligando, perguntando como estão as coisas. Por quê? Porque a Ambev ela transformou a vontade em algo necessário. Hoje, além do conhecimento que eles têm também o compromisso de gerar resultados, ou seja, todo executivo da Ambev tem o seu bônus ligado também à questão da diversidade. Ou seja, ninguém lá dentro esquece a diversidade. E isso é um exemplo muito positivo porque, normalmente, quando a gente fala de diversidade, de inclusão, a gente vê que o CEO adora, o diretor gosta, e aí quem põe a mão na massa nem sempre vai gostar tanto. Por quê? Ele vai ter que cadastrar mais empresas, ele vai ter que cuidar de mais fornecedores, ele vai ter que ensinar esse fornecedor a trabalhar com um grande grupo, ou seja, ele vai ter muito mais trabalho. E vai ter que desconstruir seus vieses também, né? Por isso que o letramento é extremamente importante, que a gente fala, se a sua empresa ganhar mais, ou você vai ter um colega para dividir o trabalho, ou você vai ter um melhor salário, ou você vai ter melhores condições, porque ela vai ter um resultado financeiro melhor. Então, você não precisa olhar a diversidade como uma filantropia, como nós falamos, mas sim como uma oportunidade da sua empresa crescer e você também crescer junto com a sua empresa. Um outro exemplo super positivo é a Unilever. A Unilever esse ano chegou a R$700 mil em 2 negócios com duas afroempreendedoras, desculpe. Essas duas afroempreendedoras, elas fizeram negócios que normalmente são o topo, né, da cadeia dentro do faturamento. E quando a gente olha o Sebrae, a afroempreendedora, ela é exatamente o chão do faturamento. Então a gente tem essa grande diferença de a Unilever falar, olha, eu quero uma agência de merchandising, uma agência de propaganda, olha, eu quero uma agência de evento, né, muito ligado na área do marketing lá. Mas são ações que a gente já faz há 2 anos, a gente está partindo para fora do Brasil para fazer outros negócios também com a Unilever na América Latina, né, a mesma coisa com outros grupos aí internacionais, mas porque eles deixaram de aproveitar uma oportunidade, eles estão criando a oportunidade. Essa é a grande diferença. Eles põem o dedo e falam, nós queremos ter um afroempreendedor, uma afroempreendedora participando dos processos. E aí faz toda a diferença. Ou seja, quando você tem ação afirmativa, aí você consegue ver a transformação e principalmente os resultados positivos que vem com ela, né? Perfeito, Ivan. Esse resultado positivo é interessante, nós sabemos que a maior parte dos empreendedores negros, aquele dinheiro não fica para ele. Às vezes ele ajuda toda uma família. Então ele transforma uma família quando ele tem um faturamento maior. Eu dou um exemplo de uma empresa de facility que fatura 1 milhão. Se ela faturar 950 mil, nada muda para ela. Mas um afroempreendedor que faturava 5 mil, se ele faturar 50 mil, ele põe o filho para um melhor estudo, ele cuida melhor da família, ele se prepara melhor para ser um empreendedor, ele pega outras ferramentas de gestão, ou seja, tem todo um círculo virtuoso, né? Isso que eu ia falar, Marcelo. Você acaba impactando todo o seu entorno ali e gera esse círculo virtuoso que vai transformar, eu sempre digo isso, né, nosso país numa grande nação. É só quando a gente conseguir, de fato, incluir todos sem exceção. E você sabe que é interessante que hoje a gente olha todas as grandes empresas, qual é a principal dor? Nós queremos crescer, nós queremos vender, nós queremos distribuir melhor. E quando a gente olha para 56% da população com uma demanda reprimida, que só precisa aumentar a sua renda para ele poder consumir mais, a gente tem a solução dentro de casa. Então, é uma solução inteligente olhar para a diversidade, porque esse dinheiro volta para todo o Brasil como um todo. Quando a gente olha a extrema pobreza, 75% das pessoas são negras, mas os 25% não são, que são beneficiados. Seja o cara que vende o gás, seja a pessoa que é a manicure, seja o cara do mercadinho. Ou seja, a gente movimenta a economia através do afroempreendedorismo de uma maneira muito forte. E a gente quer esse desenvolvimento socioeconômico, principalmente na população que mais precisa, né? Então, acho que juntamente com as políticas públicas, com as empresas, setor privado, com as organizações da sociedade civil, nós podemos, de fato, transformar toda essa realidade. Mas para isso precisa de oportunidade, né, Marcelo?
Oportunidade, principalmente planejamento. A gente não pode ficar vivendo em saltos, né? Chega 13 de maio, as empresas querem falar com os empreendedores negros, a gente dá entrevista. Aí a gente esquecem da gente até 20 de novembro. Aí de novo querem falar com a gente, fazer entrevistas, ou seja, eu sou negro o ano todo. Eu não posso depender de 13 de maio ou 20 de novembro. No segundo país mais negro do mundo, só atrás da Nigéria, é realmente uma oportunidade desperdiçada, desculpe, quando a gente só olha para a questão negra 2 vezes no ano, quando a gente tem 12 meses aí para planejar, estruturar e crescer. A gente não quer mais o novembro negro, né? A gente quer o ano inteiro negro, o ano inteiro que a gente possa trabalhar todos os pilares, né, da diversidade, de pilar LGBT, da equidade de gênero, da equidade racial, da pessoa com deficiência, enfim, todos, né? Lembrar de todos e promover essa equidade. E agora trazendo para a nossa realidade aqui da nossa missão, como que a diversidade I/O enxerga que a gente possa promover a equidade racial aqui no LEAD, no mercado? Qual é a sua consideração que você deixaria aí para nós? Eu gostaria de convidar, né, toda a grande liderança dessas 1.800 empresas a colocar metas. O que você não mede, você não gerencia. Simplesmente falar, eu apoio a questão negra, eu apoio a questão de gênero, eu apoio a questão da etariedade, fica um discurso que, infelizmente, até a próxima data, ele se perde. Então, a partir do momento que eles olharem para cada um, para sua empresa, olha, que seja 100 mil reais, que seja 1 milhão de reais, ou que sejam 10 milhões ou 100 milhões, mas que elas tenham metas que sejam distribuídas ao longo do ano. Nós queremos comprar mais, nós queremos dar uma oportunidade para talentos chegarem a um posto de gestão. Hoje nós desenvolvemos a plataforma de uma iniciativa bem interessante, que tem várias empresas aqui do LEAD, que é a movernegócios.com.br. Nós que fizemos, nossa empresa é parceira do Mover, e nós que fizemos essa parceria com eles para que essas 50 empresas possam movimentar o mercado de uma maneira importante. Eles estão falando em milhões com apenas 50. Imagina o LEAD com 1.800 empresas, o que vocês podem fazer? E a gente sabe que a política pública nem sempre tem a velocidade que o empresariado tem. Então eu acredito muito no que você está fazendo, né? Você, esse grande capitão do LEAD Equidade, de trazer velocidade, trazer resultado e poder mostrar para essas empresas que existem empresários negros preparados para vender produtos e serviços e atendê-los da melhor maneira possível. Eu acho que essa integração é fundamental para que a gente possa, a partir desses 50 CEOs, né, que formam o Mover, esse movimento tão importante, possa de fato também ter um trabalho, uma integração com o LEAD Equidade Racial, para que sirva de exemplo para essas 1.800 empresas. Então, sem dúvida nenhuma, acho que a nossa integração, trabalho conjunto, pode trazer grandes resultados. Às vezes, quando a gente vai iniciar uma jornada da equidade, essas empresas às vezes têm assim, uma preocupação, poxa, eu não sei por onde começar. O primeiro passo é LEAD Equidade, conversa com o meu amigo Ivan, que ele vai saber o caminho. Nós estamos à disposição na Diversidade I/O para poder ajudá-los, orientá-los, fazer o letramento para suas áreas de operação, para que eles entendam que é uma vantagem para a empresa, para a comunidade, para o país, fazer muito mais negócios e prosperar. Porque a gente está aqui na vida para prosperar. Nós não queremos mais ficar contando história triste. Nós queremos contar histórias vencedoras. Não, que maravilha, Marcelo. O Marcelo Arruda, Diversidade I/O, e traz para a gente uma perspectiva realmente de crescimento, uma perspectiva onde a gente pode, sem dúvida nenhuma, a partir da diversidade, inclusão, da equidade, trazer rentabilidade para as empresas, para as organizações brasileiras. Então, quero te agradecer, dizer da felicidade que eu estou aqui, de estar junto com você, gravando esse canal Equidade, assim, com um conhecimento, uma propriedade que você traz, assim, inestimável para o nosso movimento e para as empresas que fazem parte do LEAD. Então, você, que é associado ao LEAD e que pretende trabalhar diversidade, equidade e inclusão, possa nos chamar, que nós temos aqui junto conosco várias organizações importantes que trabalham essa pauta, já com experiência, com expertise, para que de fato a gente consiga não só levar uma palestra,
mas levar toda uma consultoria, todo um trabalho onde você tem um censo para registrar a situação atual, tenha letramento, tenha um trabalho para, enfim, desenvolver todos os procedimentos necessários para evitar situações excludentes e que tenham métricas, que tenham indicadores de desempenho para que possa acompanhar a evolução dessa diversidade, equidade e inclusão dentro da organização. E isso, sem dúvida nenhuma, o Marcelo, Diversidade I.O., sabe fazer, tem experiência, e eu agradeço muito você ter vindo aqui conosco gravar esse canal Equidade tão importante, tão inspirador, impactante para a nossa realidade brasileira. Gratidão é toda minha, fico muito feliz novamente. Estar com você, estar aqui na casa do LEAD, sempre é uma honra e um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo.